Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, mas é bem diferente hoje, uma super satisfação. Eu estou com o Fabiano Takahashi, gerente de produto da Positivo. Fabiano, que satisfação falar com vocês, e eu estou aqui há 2 meses, 1 mês e meio, sei lá, testando um produto de vocês. Vai ser tema de muita conversa entre nós hoje. Obrigado pela sua participação, a gente poder fazer esse Papo Fácil Review, que é uma coisa meio inédita. Muito bom. Não, um prazer estar aqui, poder falar para todos os seus ouvintes, comentar um pouco mais. E estou curioso para saber quais são suas impressões sobre o equipamento. Não, com certeza, a gente vai ter uma boa chance de conversar. Na verdade, eu queria que você só fizesse uma pequena introdução e contasse para a gente um pouco dessa área o segmento corporativo da Positivo, que eu sei que também tem servidor. Assim, muito brevemente, só faz uma introdução para a gente contextualizar aonde está esse garotinho aqui, cheio de virtudes, para a gente falar dele depois, por favor. Não, tá bom. A Positivo Tecnologia, ao longo do tempo, passou por uma série de transformações, né? É, a companhia estava focada em alguns mercados particulares no Brasil, muito focado no varejo, a história da companhia. Outro foco grande no lado corporativo governo, né? E esse portfólio mais corporativo vem sendo fortalecido ao longo do tempo. Então, o equipamento que você tem é um equipamento que foi especialmente concebido para o uso corporativo, uso em empresas, né? Eu vou falar um pouco mais de detalhe conforme a gente fale do produto, mas ele se encaixa aí, né? Para efeito de posicionamento, a Positivo tem uma marca de computador que é uma submarca, né? É Master, que identifica todos os computadores que são orientados para esse segmento, para o segmento corporativo, tá? Além disso, a gente tem outras ofertas, né? Você comentou do mercado de servidor, o servidor também é um portfólio relativamente novo dentro da Positivo e mostra o interesse da companhia no fortalecimento desse segmento, né? No último resultado da empresa, já mais da metade do nosso faturamento já veio do segmento corporativo, né? Que se a gente seguir o que as multinacionais costumam falar, eles dividem em consumer e commercial, né? Então esse é um produto especialmente segmentado para o lado commercial da empresa, tá? É. Bom, realmente, a Positivo, eu não sou capaz de lembrar quantas décadas, já são décadas que a Positivo está no mercado, mas realmente uma presença muito forte no segmento consumer, né? Desktops, notebooks e tal. Agora, vamos começar a falar do Master, vamos chamar ele de N4440, simplesmente de Master. Como é que a gente vai chamar? Como é que a gente chama o seu garoto? Na verdade, o nome completo dele é Positivo Master N8440, tá? A gente dentro de casa, a gente só fala o Perfeito. número N8440, só para simplificar, o N vem de notebook, e aí o código é o posicionamento dentro da família. Perfeito, perfeito. Bom, para a gente começar a explicar, né, o que diferencia um notebook que foi criado para uso especificamente corporativo de um notebook consumer? Eu percebi algumas diferenças, mas eu quero que você comece falando, aí eu vou complementar aí a tua explicação. Não, perfeito. Isso é ótimo que você fez essa pergunta, porque acho que é uma dúvida muito recorrente, tá? Eu ouço muitas pessoas falarem que o computador é o computador, e de certa forma, se a gente olhar de forma rasa, né, a gente vai ver que algumas coisas realmente são comuns entre o computador que a gente usa em casa e o computador que a gente usa para trabalhar. Mas, quando a gente fala de desenvolvimento do produto, a gente tem preocupações muito diferentes, né? O uso típico de uma pessoa num computador em casa, a pessoa vai usar mais para entretenimento, vai navegar na internet, realizar compras, controlar, fazer contas bancárias, mas é uma atividade muito relacionada com browser, são atividades um pouco mais leves, mais simples. Então, os requisitos são orientados mais para esse tipo de uso. No lado empresarial, pequena empresa ou grande empresa, a gente está falando de uma ferramenta de trabalho, né? Então, vai ter que rodar os programas, desempenho é um atributo importante, mas além do desempenho, confiabilidade, robustez. Se o meu computador em casa tem algum problema, há um inconveniente, mas não está diretamente relacionado com a produtividade, como é o caso da empresa, né? O computador do funcionário para de funcionar, aquele funcionário para de produzir. Ainda mais hoje, no modelo híbrido de trabalho ou no grau de dependência que a gente tem de tecnologia para executar as nossas tarefas, né? Então, você precisa se esmerar mais para o seu computador ser mais seguro, ser mais confiável, né?
Segurança é um atributo super importante para todos. Eu preciso proteger o meu computador doméstico contra ataques, mas é um outro grau de segurança que é necessário, né? Um hacker que quer invadir o meu computador, se ele invadir o meu computador de casa, ele pode roubar minhas informações. É claro que ele vai me trazer inconveniente e prejuízo, mas vamos combinar que é um outro nível de exposição se eu tenho dados da minha empresa invadidos, né? Então, ransomware e coisas assim. Então, quando eu faço um computador orientado para a empresa, eu estou preocupado muito com desempenho, muito com confiabilidade e segurança, e a terceira perna é a questão do gerenciamento, tá? Aí vai divergir um pouco se eu estou falando de uma grande empresa ou de uma pequena empresa, porque uma pequena empresa não tem normalmente uma área de TI para fazer gerenciamento, então é uma coisa que depende muito mais do usuário. Mas quando a gente parte para empresas maiores, como já existe uma área de tecnologia da informação, então existe uma padronização, existe um rigor, o usuário tem algum problema, ele vai chamar o helpdesk da própria companhia. Se o computador oferecer ferramentas que auxiliem o pessoal de TI a prestar o atendimento, isso ajuda a reduzir custos também. Então é a terceira área que é um grande enfoque, que você não se preocupa quando faz um computador para uso doméstico, mas você se preocupa bastante quando você faz um computador para uso empresarial. Perfeito. Bom, aliás, eu vou começar fazendo alguns comentários a partir dessa sua explicação final. A única coisa que eu acho que eu não consegui testar do notebook foi exatamente porque eu não tenho o console de administração do VPRO, é essa gerenciabilidade que tem, que é o recurso VPRO. Aliás, eu vou aproveitar esse momento, eu fiz uma série de vídeos com a Intel explicando o que era VPRO, então na hora da edição eu vou colocar um atalho aqui para as pessoas verem, porque é um recurso fabuloso, né? Imagina quem tem um parque de equipamentos grande, sei lá, seja uma empresa de dezenas, centenas, milhares de pessoas, você poder acessar a máquina remotamente, sem qualquer software adicional, pelo hardware, enfim, isso muito resumidamente. Mas tirando a parte do VPRO, que eu conheço, mas eu não usei nesse caso, na área de segurança, ele tem aí toda a parte de criptografia, uma coisa que eu gostei muito, eu vou colocar a foto na edição, mas vou mostrar agora também, o sensor de impressão digital aqui no próprio touchpad, que é uma coisa que facilita bastante. E tem também um negócio que eu queria que você explicasse, que isso eu não testei porque eu não ia pôr em risco a máquina, a parte do testado sob normas militares, né? Eu não fiquei com medo de derrubar a máquina, deu vontade de dar uma derrubadinha, mas eu não fiz. Então me conta, o que seriam essas normas militares em termos de resistência? Na verdade, isso é uma coisa que está bem aplicada no mercado. As normas militares, na verdade, existem para. São especificações do Departamento de Defesa dos Estados Unidos que regulamenta níveis, perdão, níveis mínimos enfim, vários atributos, acho que são 29 testes no total, de diferentes modalidades para qualificar um produto para poder ser embarcado ou ser adotado em equipamentos militares, né? Tanques, jipes, carros, esse tipo de coisa. Porque normalmente esse tipo de equipamento precisa reagir de forma robusta às intempéries que tem, de temperatura, pressão, poeira, enfim. Então, na verdade, a gente faz uma série de testes, aqueles que são adequados, né? Lembrando que essa norma, os estándares militares, eles não são necessariamente orientados a computador, né? Então, tem alguns desses testes que não se aplicam muito à tecnologia, são para outros tipos de dispositivo, mas a gente aplica aqueles que a gente acha mais conveniente, que podem ser úteis, e eles conferem a um produto um nível de robustez, é uma espécie de certificado, né? De você poder confiar que aquele produto foi testado em condições extremas de temperatura, de pressão, de umidade, enfim, tem uma série de testes que são feitos com esse objetivo. A gente não tem objetivo de embarcá-lo em nenhum equipamento militar, mas se ele é suficiente nessas características para estar equipado em condições tão extremas, para o uso de escritório normal, a gente acredita que ele vai dar conta do recado. Esse que é a intenção de fazer esses testes.
Não, na verdade, eu brinquei que eu falei, eu não quis derrubar o computador. Tá certo que não chega a tanto, mas essa robustez adicional, ela me parece muito importante nesse mundo híbrido que a gente vive hoje, que as pessoas carregam o computador para cima, para baixo, né? Quem nunca deixou um notebook no banco do carro, de repente deu uma freada, o notebook foi para frente, deu aquela quedinha, né, ali do banco, ou precisou passar num local muito quente, muito úmido, e essas coisas estão, de uma certa, pelo que eu estou entendendo, contempladas, essas normas militares tiveram dão essa garantia aí que você vai ter uma resistência a mais, isso é muito legal. Agora, eu vou te dizer o que eu, de início já, o que eu gostei muito, que eu sou apaixonado, teclado retroiluminado. Tá? O teclado retroiluminado, você não sabe como isso eu valorizo num notebook. As pessoas, não sei se o usuário doméstico não faz questão, mas quantas pessoas já não estiveram num avião, precisaram usar o notebook, e para não acender aquela luzona do avião, querem utilizar e não conseguem. Eu acho que isso é um modelo de uso tão comum, né? Acho que na área de negócio é muito recorrente isso, né? E o cenário de uso realmente é o que você falou, 90% dos casos é para uso em avião mesmo. Você, quando usa aquela luz de licença, você acaba atrapalhando o teu vizinho, o pessoal olha feio para você, enfim, numa viagem mais longa à noite, você vai atrapalhar bastante gente, o pessoal acaba ficando um pouco constrangido, né? Essa luz ela ajuda, e também em ambientes que, como é uma ferramenta de trabalho, a gente não sabe onde o profissional vai estar. Hoje, com o trabalho híbrido estando em casa, tudo bem, a pessoa tem iluminação em casa, mas na rua, a gente nunca sabe, na hora que a gente precisa ligar, à noite, estou num lugar mais escuro, e eu não consigo digitar porque eu não consigo enxergar a tecla. Então é uma opção que está criada para isso, é uma opção de conveniência, né? Não, com certeza. Agora, outra coisa que me chamou a atenção, esse fator de forma 14 polegadas, eu particularmente gosto demais, porque aqueles notebooks de 12, 13 são realmente muito leves, muito portáteis, mas a tela, para mim, não me dá um grande conforto visual para trabalhar. Notebook de 15, 16 já é um pouco grande. Então, assim, esse tamanho, esse fator de forma, o peso, eu acho, se não me engano, é menos de 1.600 gramas, 1,6 kg, não é isso? 1,450 kg, mas depende um pouco da configuração, Um mas o quilo. básico é um 450. Tá. O que já é uma máquina bastante leve, ela consegue ser leve o suficiente para você poder passear com ela sem ficar com dor nas costas e não é pequena demais a ponto de ser desconfortável, né? Então isso é uma outra coisa que eu gostei. Agora, eu tive vendo aqui, o Caio compartilhou comigo uma ficha de especificações, mesmo esse modelo, o N8440, ele tem possibilidades de configurações distintas. Esse que eu testei e que estou aqui realmente quase que já choroso por me despedir dele, ele é um Core 5 com 16 GB de RAM, SSD de 240, tela Full HD. Esse eu imagino não é o mais. Existem configurações mais avançadas do que essa, talvez existem menos. Né? Como é que é esse mix de oferta desse modelo e como é que isso chega no mercado? É por encomenda? Enfim, fala um pouco das variações desse modelo, por favor. Os produtos que são orientados para o segmento corporativo, eles não têm uma especificação muito fixa, tá, Xandó? Porque cada cliente tem o seu padrão, tá? Tem clientes que querem mais, querem menos. Na verdade, você comentou da tela, 14 polegadas hoje é o padrão do corporativo, tá? Existem alguns usuários dentro das empresas que querem um notebook um pouco mais leve e um pouco com tela menor, porque esse pessoal, em geral, não é o pessoal que produz conteúdo, é o pessoal que, presidente da empresa, que só vai, né, vai ler, vai consumir, viaja muito. Aí tem um uso extremo. O padrão mesmo são os notebooks de 14, por isso que esse notebook é de 14. Agora, a configuração em si, ela é feita de forma flexível. O usuário pode estabelecer o que ele quer. Então, o equipamento, o mínimo de memória dele hoje é 8 GB, pode ir até 64 em configurações que façam sentido com pentes de 8, 16 e 32, né? São dois pentes de memória, aí o usuário pode qualquer combinação que ele desejar. Para efeito de desempenho, existe um recurso no equipamento que melhora o desempenho se a gente usar pares de memória de mesma capacidade. A gente chama isso de dual Sim, channel, né? Então, se o usuário quiser sim. 16 GB, ele pode optar por um pente 16 ou dois de 8. E o armazenamento, ele suporta até dois SSDs de 1 TB cada um. A gente não vê muito, não é um uso muito frequente, muito comum, mas capacidades de a partir de 256 até 1 TB
o cliente pode designar e escolher, a gente fabrica sob medida. Mas isso que você falou é importante. Como eu não abri o notebook, eu não vi e essa especificação me passou batido, se ele vem com SSD de 250, eu tenho condição de comprar um segundo NVMe, ele tem um slot para um segundo SSD, isso é ótimo. Sim, ele tem 2 slots. Você pode pedir de fábrica com 2, pode pedir com um só e expandir mais tarde. Enfim, a opção é do cliente. Perfeito. Bom, processadores Core 5 e Core 7 da 12ª geração, ou seja, bastante moderno e com eficiência energética. Eu vi que os processadores podem ser da série U, que é o Ultra Low Voltage, e a série P, que eu acho que é de mais potência, é isso? É isso mesmo. O computador ele aceita processadores da série U, que tem o TDP, né, o consumo de energia básico de 15 watts, ou pode usar os processadores de série P, que tem um consumo base de 28 watts. É claro que quanto maior a potência do processador, maior o desempenho, mas também maior o consumo de energia. Então a bateria acaba tendo uma autonomia menor num uso mais com processadores da série P, né? Então o equilíbrio é um balanço que precisa ser escolhido. Não, com certeza. O modelo que ficou comigo aqui, ele tem um processador i5 da série P, ou seja, mais potente. Isso explica, porque olha, eu tentei castigar o bichinho, viu? Eu instalei o meu software de edição de vídeo, o que eu edito Papo Fácil, e eu consegui, na boa, editar vídeo nele, vídeos desses, como os que eu faço aí, vídeos de 10, 15, 20 minutos, né, gravados em Full HD. Ele não negou fogo, não. O que para um usuário como eu isso é importante, porque, imagina, eu viajo com alguma frequência para fazer coberturas de eventos nacionais ou internacionais e normalmente eu crio vídeos nessas situações. Então, embora esse computador não seja, tem computadores mais apropriados para isso, mas ele, usando um processador mais forte da série P, ele vira meio que um coringa. Um usuário como eu usa ele como um coringa. Dá para usar aplicações de escritório e numa necessidade até editar o vídeo, né? Sim. Também é fato que essa 12ª geração de processadores, ela aumentou bastante o desempenho, né? Então tem um ganho aí pelos dois lados e ela oferece essa flexibilidade, sim. A intenção é justamente essa. Você vai reparar que no contexto todo do equipamento, a gente tornou várias coisas opcionais ou modulares para a gente encaixar no padrão de uso do cliente, aquilo que o cliente quer, que é um atributo importante no corporativo, viu, Xandó? Não tem, infelizmente, você vai em duas empresas de mesmo porte, às vezes até do mesmo segmento, mas eles têm padronizações diferentes porque eles acreditam em coisas diferentes. Então a gente tenta oferecer um equipamento mais flexível possível para poder atender essas necessidades, né? Não, perfeito. E olha que o que está comigo aqui não é i7, ele é i5, e mesmo assim valente o bichinho. Que bom. Agora, em relação à autonomia de bateria, eu sou muito chato com isso, né? Tanto com notebook quanto smartphone, bateria, teste de uso de bateria é uma coisa que eu sou bastante rigoroso no sentido que eu gosto de fazer, né? E eu vou te falar, apesar, você falou que os processadores da série P o balanço, consome um pouquinho, mas eu consegui, por exemplo, reproduzir vídeo no YouTube nesse computador aqui por 7 horas. 7 horas é um baita. Dá para você praticamente assistir filme no avião. Você vai São Paulo, Miami, você vai assistindo o filme no notebook se você não gostar da programação de bordo, né? A gente faz, assim, autonomia de bateria, quanto mais melhor, né? Nunca é suficiente. A gente fala assim, mas o importante de verdade é que a autonomia dê conta de você trabalhar o tempo que você precisa estar fora da tomada, né? Então, se o profissional precisar, dificilmente o profissional fica com o notebook ligado fora da tomada 6, 7 horas. Dependendo do cenário de uso, com processadores da série U, a gente chega a autonomias maiores, inclusive, né? Mas a bateria a gente acredita que é suficiente para dar conta de todo o recado, ou seja, o equipamento é todo bem dimensionado e bem distribuído, para que não tenha gargalos, para que você não tenha que sacrificar uma coisa ou outra, né? Sacrificar o bom desempenho e não poder usar por muito tempo, por exemplo. Então a gente tenta equilibrar e é isso que faz um bom produto no final, né, Xandó? Não, e assim, as pessoas nem todos sabem, mas por padrão, o Windows, no caso esse computador acabou ficando com o Windows 11, né? Qualquer sistema operacional,
permite que você ative ou desative recursos até mais agressivos para economizar energia. Você pode trabalhar com o processador no talo ou, quando ele está em regime de bateria, trabalhar um pouco mais lento. Mas para quem está fora da tomada, vai digitar texto, ler e-mail, ler notícia, você não precisa de um desempenho estelar, né? E nessa situação eu também simulei, eu fiquei escrevendo textos com ele teria me dado uma autonomia ainda maior do que essa de assistir vídeos no YouTube que eu falei para você. Porque quando a gente está digitando, o tempo que você demora entre digitar uma tecla e outra, para a gente é desprezível, mas para o processador, quantos milhares de ciclos ele deixou de processar, né? Então as pessoas não pensam nisso. Então é aí que entra a beleza do gerenciamento da energia, seja pelo sistema operacional, seja pelo hardware, né? Os dois trabalham de mãos dadas, querendo entregar o máximo para o cliente. E eu percebi isso. O computadorzinho aqui não negou fogo na potência e também na parte da autonomia. Agora, eu queria fazer um comentário com você. Eu gostei demais do desempenho, mas não especificamente do processador. O SSD que vocês colocaram nessa geração está muito bom. Eu não quero entrar aqui em muito tecnicismo, mas eu vou dar uma informação para quem está nos vendo. Os notebooks que trabalham com os velhos e ainda bons HDs convencionais mecânicos, eles têm aí uma taxa de transferência de informação da ordem de 100 megabits por segundo, tá? Vamos ficar com esse número 100 na cabeça. O SSD dessa máquina tem 3.500. É um SSD que eu aferi usando os softwares de benchmark que eu uso, ou seja, ele é 35 vezes mais rápido que um HD convencional. Por isso que hoje em dia ninguém mais quer notebook com HD convencional, a não ser para usos muito especiais, né, Fabiano? Não, é uma raridade hoje já, assim, você já não encontra mais porque é uma diferença, né? Toda adoção de tecnologia você tem no início, lá atrás, quando foi lançada, havia uma diferença de custo significativa, mas hoje isso vem, né, com o volume, já não é mais expressivo e o benefício é claríssimo, né? Então hoje ninguém mais quer voltar para o HD, não. Todo mundo já quer ir para o SSD, porque no final do dia é produtividade, né? Não, interessante, você citou aí a evolução da tecnologia. Eu lembro que os primeiros SSDs que surgiram eram SSDs no padrão SATA, que o fator de forma deles era idêntico ao hard disk. Então você tirava um hard disk mecânico e colocava um hard disk SATA, eles já eram 5 vezes mais rápidos e já eram capazes de revolucionar o uso do computador. Imagina se em vez de 500, esse que responde a 3.500, como é impactante. É um caminho sem volta, né? E aí, essa que faz a diferença da produtividade. Os programas carregam rápido, o Windows carrega rápido. Você vai se lembrar, você teve algum notebook que o Windows demorava 1 minuto e meio para carregar. Eu tive notebook que demorava 2 minutos para ligar, né? Para ele inicializar, para você poder. Você ligava o computador e ia tomar um café enquanto ele estava lá esquentando, a gente brincava, né? Até poder começar. Mas hoje não, hoje é tudo muito rápido, você aperta o botão e em segundos você já tá ativo, né? Isso é uma coisa muito importante e faz É. parte do desenho, faz parte do objetivo quando a gente desenvolve produtos dessa categoria. Não, que para uso corporativo é disponibilidade, robustez e desempenho, né? Tem que andar juntos. Agora, me conta alguma coisa em relação às ofertas. Eu vi também que há diferentes ofertas de resolução de tela. Você pode ter, dependendo da demanda da empresa, tela HD, Full HD, Touch ou não. Como é que é isso? Fala um pouco das possibilidades de oferta de tela desse dispositivo. O que eu estou usando ele é um Full HD, uma definição super cristalina. Eu gostei demais da tela dele. Na verdade, a gente praticamente padronizou, viu, Xandó? A gente está usando hoje no produto telas HD IPS, aquelas que você tem ângulo de visão estendido, para que você tenha boa iluminação, independentemente do ângulo que você tem, que você está olhando, né? Se você está sentado com um colega, por exemplo, querendo mostrar alguma coisa para ele, ele vai conseguir enxergar super bem a sua tela, porque justamente o IPS traz esse recurso, né? Você tem o brilho e a iluminação com alto ângulo de abertura para você poder ter imagem de qualidade mesmo não estando exatamente na frente do equipamento. Tá? A gente estava oferecendo telas menores anteriormente, mas hoje em dia o custo-benefício não vale a pena, tá? De ter telas HD, porque a resolução acaba sendo muito, muito comprimida. Essa que você recebeu agora passou a ser nosso padrão daqui para frente, tá? Porque o que
eu gosto é que Full HD, que é o famoso 1920 por 1080, né? O 1080p, melhor falando, né? É bom porque a grande maioria dos vídeos produzidos aí para internet, YouTube, etc., são Full HD, né? Então você vai ter uma experiência, se você tem que você ainda encontra no mercado notebooks que talvez por uma questão de querer entregar um custo menor, telas HD, telas de 1280 por 720, ou 1368 por 700 e qualquer coisa, né? Tudo bem, é válido, mas a experiência dessa, a imagem cristalina, né? É a mesma coisa que o SSD. Depois que você começou a utilizar uma tela Full HD, você percebe quando a tela não tem essa definição. E você está me contando o que eu acho bom, que essa acabou sendo a opção, a grande maioria da demanda e da oferta de vocês é dessa daí, né? E tem um outro aspecto quando você pensa em produto corporativo, vamos falar uma planilha, né? Quando você tem uma resolução menor, a quantidade de células que você consegue ver ao mesmo tempo é menor, a menos que você vá naquele recurso lá da planilha e diminua, mas aí fica muito pequeno para você enxergar. Então, o fato de você usar uma tela boa, de boa iluminação, com alta resolução, você permite que você tenha um ângulo de visão e um tamanho de conteúdo mais adequado para você ser mais produtivo, seja numa planilha, que é muito comum a gente fazer, eu vou acessar o meu e-mail, eu posso ver o meu inbox, eu posso ver mais conteúdo ao mesmo tempo. São detalhes que quando você fala, parece que a pessoa não dá às vezes não tem isso muito claro na mente, mas quando você faz lado a lado as duas tarefas, dá para ver que a produtividade é muito maior numa tela com a resolução adequada, né? Então, realmente, a única razão para usar uma tela HD hoje com resolução menor é o custo, mas esse custo já vem caindo. A gente acha que pela produtividade não faz sentido para o mercado corporativo, né? Como eu vou usar para trabalhar, né? Se eu vou usar em casa, eu até acho que pode ser, porque boa parte do conteúdo vai caber, eu posso conectar numa tela externa, numa televisão, mas no caso do trabalho já não é adequado. Eu vou te falar outra coisa que eu achei muito bom nesse modelo. Primeiro, Wi-Fi num padrão bem moderno, Wi-Fi 6, né? É o mínimo Dispõe que a de gente Wi-Fi oferece é o Wi-Fi 6, 6. Wi-Fi 6, que é um Wi-Fi de capacidade assim muito elevada em termos de taxa de transmissão. Eu não sei se esse é 6 ou 6E, ele já é 6E ou é 6? Ele suporta os dois, Xandó. O mínimo é De- 6, mas a gente oferece o 6E também. que o 6E, se a minha memória não me trai, é uma pequena evolução do 6 que estende para uma faixa adicional de frequência de 6 GHz, se eu não estou enganado. O Wi-Fi 6 é 5 com grande capacidade, 5 GHz, e o Wi-Fi 6E adiciona uma banda a mais. Então, mas de qualquer maneira, isso eu achei fantástico e eu fiz testes de desempenho, taxas de transferência, que eu não sinto saudade do cabo. Tá? Né? Que aliás, ele tem também ele tem a entrada Ethernet dele aqui, ó. Olha aqui, ó. A entrada Ethernet, que A é uma gente ainda coisa que mantém. muitos sim, eu acho fundamental, porque tudo bem, computador caseiro, você dificilmente vai ter ponto de rede em todos os lugares. Mas eu vou te falar, se eu precisasse te convencer por que um computador ainda precisaria ter cabo, o argumento é o seguinte, na minha opinião. Quantas pessoas hoje trabalham de uma forma híbrida, levam o computador para casa, vão para o trabalho, e no trabalho vão usar lá um posto, geralmente móvel, a pessoa não tem mais um local fixo no trabalho, e se ela tem ali um cabo Ethernet, que ela espeta e já sai trabalhando, ela favorece a ela e favorece a quem está precisando usar o Wi-Fi. Você não congestiona o Wi-Fi. Então, assim, é tudo de bom você poder ter um Wi-Fi de alta performance, mas também a internet para você ter uma garantia. Vai fazer uma videoconferência super importante, em altíssima resolução, você sabe que o cabo nunca vai te deixar na mão, embora esse Wi-Fi seja bastante bom. Eu assino embaixo aí, vocês terem feito essa especificação com as duas conectividades, eu acho que tem tudo de bom. Bom, Bluetooth também, né? Poder usar aparelho de Bluetooth, toda a parte de conectividade. A gente está num momento de transição tecnológica. As empresas estão se aparelhando melhor, né? Então, toda empresa tem um Wi-Fi, mas não necessariamente toda empresa tem um Wi-Fi de qualidade. É um processo que está É, caminhando.
A gente padronizou no Wi-Fi 6 ou 6E daqui para frente porque a gente sente que a maior parte das grandes empresas, esse produto é orientado para as grandes empresas por causa do VPRO, né? A gente fala um pouquinho já já sobre isso. Mas as grandes empresas já estão aparelhadas com 6E, então a gente, para tirar proveito disso, porque além da vantagem da banda que você falou, uma vantagem do 6 e do 6E é que você pode ter uma quantidade maior de dispositivos ligados no mesmo access point, usando a banda de Sim, forma mais eficiente. Isso numa empresa é um grande ganho. Agora, como a gente está numa transição de tecnologia, a gente decidiu manter as portas, vamos dizer assim, mais legadas. Por quê? Porque ainda existe uma infraestrutura, não é todo mundo que está com rede Wi-Fi estável em todos os lugares, e a gente não quer que isso seja um inibidor da adoção do equipamento. Né? exato. Para nós, não teria tanto benefício remover a porta, então a gente ainda mantém, para que a transição possa ser mais suave, até o momento que a gente entender que o cliente não vai usar mais ou não precisa mais, ok, a gente remove. De certa forma, Xandó, é um paralelo com o conector de microfone e fone de ouvido. As pessoas podem usar fones USB, as pessoas podem usar fone Bluetooth. Tem alternativa, a gente continua mantendo um combo lá P2 no equipamento, por quê? Porque às vezes tem uma base instalada de fone, o cara quer usar aquele fone, então eu não vou inibi-lo, né? Às vezes a pessoa esquece de trazer o fone, tem aquele foninho do celular que está na mão, que estava na mochila perdido, ele pode fazer o uso no equipamento também. A gente tenta transicionar essa questão de remoção de portas, transicionar de uma forma um pouco mais lenta do que parece, exatamente para poder acomodar o pessoal que vem mais lentamente nas transições, né? É. E sabe que isso que você falou tem um outro paralelo, que são as portas USB. Você tem o USB padrão A e padrão C aqui, que aí tem para todos os gostos. Por exemplo, esse meu celular, ele tem o carregador, um cabo que é USB-C nas duas pontas. Se eu quiser fazer o carregamento dele no notebook, eu tenho porta USB-C, né? Assim como eu também tenho duas, são duas USB-A e duas USB-C. Na dúvida, já que ele está aqui, deixa eu olhar, olha aqui, ó. Exatamente, são duas portas USB. Uma dessas USB-C, na verdade, é Thunderbolt 4, tá? É uma porta Thunderbolt. Ah, perfeito, que você pode usar como saída de vídeo, assim como o HDMI, que ele também tem. Exatamente. Ou seja, a gente meio que ampassa. Tem também ainda, já que a gente está falando das portas, tem aí também o leitor de cartão padrão mini SD, né? Micro SD. Para mídia, né? É, não, perfeito. Não, eu ia falar que a flexibilidade a gente tenta dar o máximo possível, né? A gente tem usuários de perfis muito distintos e a gente não quer obrigar ninguém a um padrão. A gente quer tentar ser o mais abrangente possível com o equipamento para que ele possa atender. Eu falei, o equipamento é uma ferramenta e ele tem que dar conta do recado. Então a gente analisa e vê a forma mais abrangente de recursos para que possa acomodar a maior quantidade de usos e de gostos e de preferências. Não, perfeito. Ó, eu vou mostrar uma coisa para você. Na edição eu vou botar uma tela melhor. Olha a quantidade de ícones que eu tenho aqui na minha área de trabalho. Por que que ele está assim? Ele está assim porque quando eu testo o notebook, eu transformo o notebook no meu notebook de trabalho. Eu estou trabalhando com esse notebook. Eu estou aqui no escritório, levo ele para casa. Quando eu preciso ir numa coletiva, estou levando ele também. Enfim, então eu estou realmente utilizando como se fosse o meu. Acho que é a melhor maneira de você testar. E aí eu aproveito e te emendo a pergunta. Queria que você explicasse para quem tem interesse num dispositivo como esse para as empresas, como que é o modelo de negócio, como que é a estratégia de canais de vocês, como que alguém que tem interesse em fazer uma aquisição de um lote desses computadores, como é que funciona isso? A quem ele se dirige? Como é que você tem lote mínimo de compra? Enfim, comenta um pouco sobre a parte comercial. O nosso modelo de negócio é um modelo bem simples, viu, Xandó? Na verdade, a gente tem uma divisão que a gente chama de grandes contas. No corte são empresas que têm 500 funcionários ou mais. Aí o nosso modelo de atenção é direto. Nós temos vendedores praticamente espalhados no Brasil todo, que vão fazer visita, explicação, negociação, enfim. Não existe necessariamente uma questão de lote mínimo. Nós temos algumas limitações de prazo de entrega e disponibilidade, mas não tem um lote mínimo, a gente é muito flexível nesse aspecto. Para os clientes menores, vamos dizer, de empresas de 1 a 500 funcionários, a gente trabalha com uma estrutura de canais também, cobrindo o Brasil todo, e
eles têm acesso a todo o portfólio de produtos da empresa e vão entender a necessidade do cliente para poder oferecer aquele produto que seja mais aderente a resolver aquele problema, aquela situação. Entendi. Bom, o que é interessante, você falou isso já no começo da nossa conversa, é que como esse dispositivo tem algumas variações na configuração, vocês têm a flexibilidade de a empresa falar, olha, eu quero um lote com Core i5, SSD de 250, 16 de memória, enfim, você tem como acomodar. Claro que isso pode eventualmente afetar prazo de entrega, porque isso tem que ser produzido, mas existe essa possibilidade, né? Realmente não é todo fabricante que tem essa possibilidade. Não, a gente é muito flexível, a gente tem possibilidade, nós trabalhamos normalmente com fabricações contra pedidos, né? Existe um pouco de estoque de produtos, principalmente na operação de canais, que é uma operação mais transacional ali, né? Então a gente tem o pão quente, onde o cliente tem menos requisito. No lado corporativo, empresas maiores, é muito comum, Xandó, do cliente querer, por exemplo, além da sua própria configuração, ele querer uma imagem própria. O cliente tem uma imagem de software com as ferramentas já prontas e ele pede para a gente replicar isso no equipamento em fábrica. Então a gente faz isso para ele e aí, no caso, precisa ser uma produção específica para aquele cliente, né? Eu não vou pegar uma máquina já construída e passar de novo na linha, que esse processo de gravação de imagem é feito durante o processo produtivo, né? Então, isso é bem natural, é bem comum, a gente faz isso todos os dias, é o nosso modus operandi. Então, um cliente corporativo maior vai ter muita flexibilidade da configuração do equipamento, pode ser feito do jeito que ele quiser e a gente tem essas outras possibilidades de serviço agregados de configuração, de imagem, etiqueta de patrimônio, coisas assim que são serviços de fábrica que são realizadas para esse, que tem muita demanda por lado dos clientes. Com certeza. No cliente corporativo tem todas essas especificidades e particularidades que vocês conseguem compreender e atender. Olha, eu nem tinha prestado atenção, o tempo voou, a gente já está aqui conversando há mais que meia hora, já aproveitei para nesse meio do caminho resetar minha câmera ali, quando você estava sozinho na tela, né? Enfim, é muita coisa, foi um papo muito gostoso, muito interessante a gente poder falar sobre esse bichinho que eu tive o prazer de testar. Eu só te faço uma pergunta: existe algum aspecto dele que a gente porventura tenha relevado aqui na conversa, algo que você queira destacar, ou a gente conseguiu fazer um overview sobre as características principais? Acho que nós cobrimos todos os aspectos importantes, desde assim, do conceito do design, o que a gente busca no produto, por que ele se diferencia de um produto do varejo, de um produto para consumidor final, né? Lembrando, recapitulando, que para nós é muito importante a questão do desempenho, a questão da robustez, da confiabilidade e do gerenciamento, né, que são os pilares aí que são importantes para as grandes empresas. Talvez uma ênfase que a gente não tenha dado, se você me permite, na questão do VPRO, porque esse modelo, o N8440 é um modelo equipado com o VPRO, esse que você já tem vídeos a respeito, e eu faço uma distinção, porque as empresas têm uma área de TI para gerenciar ou não tem. Então a gente fala de equipamento desenvolvido para quem vai gerenciar e para quem não vai. Esse é um equipamento em particular, esse modelo é para quem vai gerenciar o produto. Existe um outro modelo que seria irmão ou primo desse, que tem uma quantidade de recursos um pouco menor, mas é orientado ao cliente que não vai gerenciar o produto, tá? E aí entra essas funcionalidades do VPRO que permite que o cliente faça um gerenciamento bem completo, remoto, o que em muitos casos pode reduzir bastante o custo da operação dele de suporte, né? Então, esse na verdade é a grande ênfase do modelo que você tem nas mãos aí, tá? E talvez um outro aspecto que a gente não tenha falado de robustez é a proteção contra derramamento de líquido, que também é um diferencial, né? A gente sabe, tanto às vezes a gente vê isso no teclado, mas não no touchpad. Então esse equipamento está bem protegido, com proteção de derramamento de líquido eficiente, com dreno para escoar. E o acabamento em metal para dar mais robustez no equipamento. Eu não sei se você sentiu isso, mas quando você pega o equipamento, você sente que ele é um equipamento robusto. Você percebe que ele não é um equipamento frágil, né? Que é importante porque é uma ferramenta de trabalho, tem a ver com produtividade, não pode parar
então ele tem que ser mais robusto do que um equipamento normal, desses do doméstico, vamos Então, chamar assim. perfeito. Bom, é a hora perfeita para eu agradecer a Positivo por ter tido a oportunidade de testá-lo. Daqui a pouquinho eu vou estar reformatando ele ou apagando o meu perfil para devolver para vocês. Uma experiência muito boa, né? Realmente ter aí a Positivo com todas essas possibilidades e flexibilidades para oferecer para o mercado, nas configurações, com os tipos diferentes de cliente, né? Então é isso aí. Obrigado pela possibilidade. Esse foi o primeiro Papo Fácil Review, um vídeo misto aí, fazendo das duas coisas. Na verdade eu fiz mas eu fiz numa área de servidores uma vez, e que a gente possa ter outras oportunidades, seguir aí fazendo esse tipo de conteúdo, fazendo esse tipo de teste. Conto com vocês e agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para você, para os seus ouvintes, e conte com a gente. Estamos à disposição. Muito obrigado. Não, maravilha. Super, super obrigado. Esse foi um Papo Fácil Review aqui com Fabiano Takahashi, gerente de produtos da Positivo na área corporativa. Super obrigado. Até a nossa próxima conversa, que não demore muito. Até lá.